Estamos no ar com o programa Conexão Caxias, diretamente aqui dos estúdios da Focus, a nossa parceira da TV comunitária. Você está assistindo o programa ao vivo pela rede social, Facebook, da página da TV Caxias e também da página da UAB, a nossa parceira do canal comunitário. Hoje nós vamos tratar sobre fazer uma retrospectiva na questão sindical, dos movimentos sindicais, as principais entidades, uma das principais entidades do movimento sindical de Caxias do Sul. Nós temos aqui a presença, nesse momento, do Jair Silva, que é o presidente do sindicato do Sintratur, o Nelson Beber, que é diretor do Sindicato dos Bancários, Clayton Mello, que é presidente do Sindicato Senalba, também vamos ter daqui a pouco o Assis Mello, que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, e também teremos a participação, aí com um vídeo, do Nilvo Riboldi, que é presidente dos comerciários, e a Elenir Schurer, que é presidente do CEPERGS, que hoje tem atividades, nesse momento estão tendo atividades em Porto Alegre, então vão gravar um vídeo para poder participar um pouquinho e dar sua opinião sobre a atuação da entidade na qual representam. Eu vou dar um bom dia a todos vocês aí presentes, Jair, Clayton e o Nelson, tudo bem? Bom dia a todos, agradecer a oportunidade e esse importante e rico debate que vamos ter hoje. O tempo que nós temos é de 1 hora, é claro, são várias entidades, a gente não vai conseguir fazer um debate muito extenso, mas na verdade a gente quer ter uma retrospectiva do que foi o ano de 2021, claro, tem muito reflexo ainda da pandemia, mas eu vou começar então com o Jair Silva, para que ele dê um pouquinho a retrospectiva na área dele. O sindicato trata principalmente das questões de turismo, né? Tem muita atividade nessa área, dos bares, restaurantes. Como que ele viu esse ano de 2021, um pouco ainda reflexo da pandemia, e como que está atuando nesse momento, Jair? Perfeito. Olha só, o nosso segmento hoje, o Sintratur, representa uma gama muito grande de trabalhadores, né? Nós representamos hoje o 4º grupo, onde estão alencadas todas as categorias de restaurantes, bares similares, né? Hotéis, pensões, casa geriátrica, agência de turismo, condomínios, então temos lavanderias, nós temos uma gama muito grande. O nosso sindicato, ele representa, então, esses trabalhadores, né, de uma certa forma, foram os que mais sentiram o impacto de toda a pandemia mundial. Né? Por outro lado, o sindicato sempre esteve à frente de todos esses problemas, ocasionado aí, então, desde as questões que envolveram o início dessa pandemia, né, onde os trabalhadores, por fim, foram muitos suspensos, outros com seus contratos de trabalho reduzido, em função das próprias MPs, né. Nós, com toda a pandemia, com todas as dificuldades, hoje nós temos, então, 7 convenções coletivas. Das 7 convenções coletivas, nós já firmamos e fechamos, né, 5, com a data base retroativa ao 1º de março. Temos 2 categorias ainda que estamos com dificuldade, justamente por hoje estar atreladas, vamos dizer assim, ao piso regional do estado do Rio Grande do Sul, né, que são os condomínios, da mesma forma as entidades assistenciais. A gente sabe que os condomínios foi um dos setores que menos sentiu o impacto da pandemia, né? Diferentemente de hotéis, restaurantes que foram fechados, lavanderias, agências de turismo, os condomínios foram, então, um dos que menos sentiram, então, essa questão da pandemia mundial. Por outro lado, até hoje nós não avançamos, né, das negociações, mesmo porque, além de retiradas de direitos, né, consagrados há vários anos, eles querem simplesmente acabar aí com algumas garantias, dentre as quais também a questão de repor a inflação, né? Nós estamos hoje, esse ano, com a inflação, imagina um nível de 10%, acima de 10%, e a proposta que eles nos fazem, então, chega a ser aviltante, né, para os trabalhadores, no qual eles querem, então,
colocar o INPC, foi a última reunião que nós tivemos, onde eles ofertaram, então, aos trabalhadores o INPC de março de 2021, que foi da casa de 6,22, porém, a partir de julho. Não tem como nós avançarmos nesse sentido, né? Justamente por entender que foi uma das categorias que teve seu trabalho direto, né? Constante, sem que houvesse redução ou impacto mundial em função da crise. Justamente por condomínios, nós temos vários condomínios hoje na cidade, mas a grande maioria, vamos dizer assim, mais de 90% dos condomínios, hoje eles têm um empregado, né? Então, estamos com essa dificuldade. Estivemos conversando agora, a semana passada, com o advogado que representa o Secov, ele ficou de nos dar uma proposta. Hoje ainda, no dia de hoje, eles teriam uma nova rodada de negociação para ver se a gente chega, por fim, num denominador onde a gente consiga, então, no mínimo, repor a inflação para esses trabalhadores que, tal e qual qualquer outra categoria, sentiram muito, né? Com toda a carestia de vida, com toda a inflação que está às alturas. Basicamente, dentro das nossas convenções, são isso, né? Eu também, na qualidade de presidente da federação, represento também hoje a Federação do Estado do Rio Grande do Sul, dentro do segmento de hotéis, restaurantes e bares, e a dificuldade também ela é pior, vamos dizer assim, porque nós ainda temos uma questão grande, que é Caxias do Sul, por ser uma cidade do interior com polo metal mecânico riquíssimo, né, o segundo PIB aí do país. Nós ainda saímos à frente de outros municípios, no qual também eu estou representando, que é Ijuí, tu imagina Passo Fundo, Erechim, então a dificuldade que é, né, nós fecharmos uma convenção coletiva. Mas essa dificuldade se deu tão somente em função da assessoria jurídica que representa esses trabalhadores, que quer queira, quer não queira, é a mesma, né, do Secov. Então, está complicado, difícil, e se é para tirar direitos, com toda certeza o sindicato não vai medir uma vírgula no que diz respeito à retirada. Então, vamos, então, a federação que representa, então, esses trabalhadores aí, dentro do segmento de hotéis, restaurantes e bares. Praticamente é isso no primeiro momento. Tá, obrigado, Jair. Nós vamos ainda retomar depois sobre a questão das atividades sociais, das entidades, né? Também a gente quer ter uma noção se estão retomando todas elas. Eu vou conversar agora, então, aproveitar aqui, o Assis Melo também está aqui, já chegou do Sindicato dos Metalúrgicos, mas eu vou conversar agora com o Clayton, que é do Senalba, que é numa área de serviços, vamos dizer, além das escolas infantis, que eu acho onde a tua atuação hoje está mais intensa, também tem outros serviços aí com os 5S, esses grupos aí, né, que, enfim, tu pode colocar melhor para nós, né, Clayton, um pouco a atuação do sindicato aí. Bom dia a todos. Sim, o Senalba é um sindicato pulverizado, né, um sindicato que representa a educação infantil, né, tanto privada quanto gestão compartilhada. É um dos raros sindicatos no estado a ter a educação infantil, um sindicato dos trabalhadores no município. Temos também o pessoal da assistência social, né, que são regrados também pela Fundação de Assistência Social, os educadores, as escolas de idiomas, os clubes em Caxias, as academias, tirando o professor de educação física em sindicato próprio, o sistema FE Comércio e o sistema Fiergs. Então, o Senalba Caxias tem essa gama de representação aí na cidade. Bom, o Senalba Caxias, devido à pandemia, tivemos que acelerar algumas coisas que a gente já vinha fazendo, mas de modo mais lento, que é o Senalba EAD, né, o Senalba na opção virtual, onde a pandemia exigiu que a gente tivesse mais em contato com os trabalhadores de forma remota. Então, hoje, atualmente, o Senalba Caxias disponibiliza uma biblioteca virtual, onde tem uma série de vídeos, onde todas as dúvidas que chegam, a gente constrói o vídeo juntamente com o jurídico, de uma forma simples, às vezes até o vídeo um pouco amador, mas a informação que é a mais importante chegar lá na ponta.
O Senalba Caxias também busca fazer com que essa interação aumente cada vez mais, então aceleramos os grupos de WhatsApp por segmento. Isso é um avanço importante, porque eles são grupos abertos, onde os profissionais podem expressar, falar, criticar e sugerir melhorias. Isso ajudou muito na pandemia, onde a gente via diferentes cenários de pessoas de diferentes segmentos, que alguns gostariam de ficar mais tempo em casa, porque estavam, então, conseguindo o auxílio emergencial, as medidas do governo, a MP 936 ou a 927, e teve segmentos que gostariam de estar trabalhando porque foram extremamente afetados e estavam acontecendo demissões, então precisavam retornar. Então, cada cenário a gente teve que trabalhar de uma maneira, porque nós não podemos dizer que o Senalba Caxias dizia para ficar em casa, por exemplo, num clube. A maioria dos clubes, o pessoal queria o retorno dos trabalhadores, né? Então, a gente teve que fazer esse mapeamento para poder se posicionar por segmento. Então, isso tivemos que aprender muito rápido. A outra maneira que também na pandemia exigiu foram reuniões virtuais para fazer acordos coletivos para que os profissionais tivessem, então, o reajuste salarial. E é claro, como o Jair falou, tivemos percas, sim, as categorias reduziram bastante devido à pandemia, né? Então, muitas escolas de idiomas, academias, né? Todo o segmento, sim, foi impactado, mas buscamos, então, achar alternativas para levar informação, né? Principalmente para poder ajudar os escritórios a que o pessoal pudesse, então, entrar na medida 936, que parece bobagem, mas muitos escritórios estavam com muita dificuldade, e aí as empresas viram que não basta pagar um escritório barato, que naquela hora ali acabou dando um problema muito grande. E a gente também, né, vem buscando aí, como o Jair bem colocou, buscar mais direitos. Só que nos nossos segmentos, como eram feitos pela federação, as nossas negociações, são convenções muito ruins. Então, Caxias do Sul sempre tivemos um pensamento diferente, mas a maioria acabava, então, aceitando, né, nos demais municípios do nosso estado. Então, o que a gente organizou? Organizamos umas assembleias e o pessoal, então, busca mais conquistas. Então, nenhuma convenção por Caxias foi feita. E o que é triste, aonde não tem convenção, infelizmente, as empresas não passam o aumento. O trabalhador não paga o sindicato, mas também ele não tem o reajuste. Então, nós estamos trabalhando com uma modalidade que é acordos coletivos, customizados. O que serve para um, talvez não sirva para outro, mas dessa maneira vem sendo, então, a maneira como a gente vem atuando, né? Então, a gente está sempre 24 horas à disposição, a diretoria e o setor jurídico nos grupos de WhatsApp, né? E, nesse primeiro momento aí, dizer que, então, o foco do Senalba está mais, então, nos acordos e não nas convenções, porque os nossos colegas que estão aqui já têm uma caminhada maior, onde as convenções coletivas já possuem diversos benefícios, o que não é o caso nosso aqui em Caxias do Sul, por isso da modalidade de acordos. Eu acho que seria esse primeiro momento aí. Muito obrigado. Obrigado, Clayton. Nelson, os sindicatos bancários, ele tem uma peculiaridade que é a questão que tem entidades públicas e entidades privadas. A gente sabe todo o esforço do governo estadual em querer privatizar no Rio Grande do Sul o Banrisul. Como é que se posiciona? Claro, tu vai fazer todo um apanhado geral, mas como é que se posiciona o sindicato em relação a essas investidas do governo estadual em cima, principalmente do Banrisul? Bom, a gente, assim, defende todas as empresas públicas, né? E para nós aqui, o sindicato, principalmente os bancos públicos, que tem um papel fundamental, assim, o Banco do Brasil, a Caixa e o Banrisul, que são empresas que são eficientes, dão lucro, e, além disso, elas prestam um serviço social. São uns instrumentos que um governo pode usar, fazer políticas anticíclicas. Por exemplo, em 2008, o Banco do Brasil e a Caixa foram fundamentais diante de uma crise até mundial, onde que foi o crédito
para a população, onde que a crise aqui no Brasil ela foi bem menor, a famosa marolinha que chegou, né? Em função desses bancos públicos foi feito políticas anticíclicas. Então, essa é uma luta constante, porque são empresas grandes que dão lucro e a vontade de privatizar é muito grande, principalmente pelos governos neoliberais, né, que vão se sucedendo aí, né? Então, é uma luta que nós temos que estar fazendo permanentemente. Além disso, o nosso sindicato, assim, ele atua em 14 cidades, né, aqui nos bancos, né? A convenção nossa é a nível nacional, nós só temos uma convenção para todo o país, isso nos fortalece, e é onde que a gente tem conseguido avanços durante a nossa história, assim, importantes, onde que é negociado a nível nacional e com todos os bancos, né? Esse ano, o nosso acordo, a gente conseguiu inflação em mais 0,5% de aumento real, mas os bancos, eles mesmo com a crise aí, com a pandemia, onde que muitas empresas, principalmente médias e pequenas, assim, até tiveram muita dificuldade, quebraram as empresas, os bancos, eles continuam com os lucros na ordem, sempre na casa dos bilhões, né? Sempre na casa dos bilhões, o lucro dos bancos. E essa aí não acontece por acaso, né? Porque a política econômica, ela é desenhada para favorecer o sistema financeiro. E, além disso, a categoria bancária é uma categoria que sofre muito, que ela é explorada para gerar esses lucros, que tem demissões, constantes demissões, sem a reposição, muitas vezes, de outros trabalhadores, são fechamento de postos de trabalho, onde que a categoria trabalha com muita pressão sobre atingimento de metas diárias, assim, né? E durante essa pandemia também foi uma categoria que sempre esteve na linha de frente, quer dizer, os bancos não fecharam. Teve semanas aí que fechou praticamente tudo, mas hospitais e os bancos não fecharam. Teve até uma certa diminuição no atendimento da população, e além disso, a vacina não foi fornecida para a categoria bancária. Quer dizer, não foi tratada como uma categoria prioritária. Só para trabalhar agora, para ser vacinada, por exemplo, não entrou nessas categorias. Então, a nossa luta, assim, é contra os gigantes aí, né, a política, diante dessa crise aí, onde que eu falei, onde que muitas empresas quebraram, pessoas físicas ficaram muito mais pobres, muitos passam fomes, e, por outro lado, a lista dos bilionários, a gente não fala mais de milionário, né? Milionário tem muita gente. Agora tem a lista dos bilionários. Os bilionários do país, ela cresceu, né? Cresceu bastante. Então, essa é a política econômica do governo tá aí, né? Em relação às privatizações, assim, até nós participamos o sindicato participou ativamente do plebiscito popular estadual aí que teve do dia 16 ao dia 24, se não me engano, aqui de outubro, né? Aonde que foram feitas 3 perguntas sobre empresas, qual é a posição da população, e uma se referia ao Banrisul, a Corsan, enfim, né? Então nós participamos ativamente nesse plebiscito para discutir essas questões. E o resultado foi que 97% dos que participaram são contra essas privatizações, porque entendem que as empresas públicas são importantes e fundamentais, e a gente viu a importância do SUS, né, nessa pandemia, né, que
que lá atrás tinha gente que queria acabar com o SUS, né? Inclusive estão diminuindo as verbas, vieram diminuindo para que o SUS fica sempre menor, com menos importância. E nessa pandemia a gente viu a importância do SUS. Essa é a importância das empresas públicas. E sobre as atividades, a gente vai até falar mais tarde sobre nossos engajamentos e das lutas mais gerais aí. Ok, obrigado então, Nelson Beber, do Sindicato dos Bancários. Antes de entrevistar o Assis Melo, do Sindicato dos Metalúrgicos, Assis, nós estamos no metade do tempo do nosso programa. Eu vou pedir para a produção colocar o VT dos sindicatos dos comerciários, né, que também o Nilvo fez uma mensagem aí, falou um pouquinho sobre a perspectiva do setor comerciário, que também é um setor de prestação de serviço que sofreu muito na pandemia. Não sei se a produção pode colocar já no ar esse vídeo aí. Olá, você que acompanha a programação da TV Caxias, sou o Nilvo Ribaldi Filho, presidente do Sindicomerciários Caxias, e é um prazer estar aqui novamente com vocês. O ano de 2021, assim como o de 2020, foi de grandes dificuldades para a sociedade como um todo, e mais ainda para os trabalhadores e as trabalhadoras, e os milhões de desempregados e desalentados do nosso país. Seguimos ainda enfrentando uma pandemia que nos tirou mais de 600 mil vidas. Hoje sabemos que boa parte dessas perdas irreparáveis poderiam ter sido evitadas, se não fosse vivermos sobre um governo negacionista e genocida que atrasou a vacina e ainda remédios ineficazes à população. Segundo o epidemiologista Pedro Halal, mais de 400 mil mortes poderiam ter sido evitadas se tivéssemos um governo responsável e realmente preocupado com a saúde da população. Essa crise da pandemia também foi agravada pela incapacidade de reação do governo, que priorizou atacar os direitos dos trabalhadores. E hoje temos cerca de 14 milhões de desempregados e mais de 14 milhões de pessoas passando fome no Brasil. É alarmante a situação. Mas enquanto isso, os muitos ricos ficaram ainda mais ricos. O número de bilionários no Brasil saltou de 45 para 65 em 2021, de 44% de acordo com a lista da revista Forbes, divulgada em abril desse ano. Junto, esses bilionários praticamente dobraram suas fortunas na pandemia. Ou seja, a pandemia também surgiu para aumentar ainda mais a desigualdade. É fundamental inverter a pauta. Por isso é tão importante colocar os super ricos para pagarem mais impostos, de forma que ajude a recuperação da economia, inclusive com a taxação das grandes fortunas. O nosso setor do comércio foi um dos mais afetados pela crise da Covid. As micro e pequenas empresas, que constituem mais de 90% das organizações da área do comércio e serviços e geram 27% do PIB brasileiro, ficaram desprotegidas por esse governo. E isso causou muitas perdas, demissões, e várias não conseguiram se manter e fecharam. A nossa categoria, os comerciários e as comerciárias, estiveram todo o tempo na linha de frente, arriscando a saúde para manter o abastecimento da população. E neste período realizamos a campanha Todos Cuidam de Todos, como forma de conscientização para o respeito aos protocolos e cuidados de prevenção no comércio. Realizamos uma campanha e diversas ações para melhora no atendimento do transporte coletivo, visando diminuir as lotações e o risco do contágio. Nos períodos mais críticos da pandemia, negociamos convenções coletivas especiais junto aos empresários, para garantir a proteção aos empregos e à renda dos comerciários e comerciárias, o que foi muito importante. E destaco ainda por fim que nossas convenções coletivas deste ano, após muita luta do sindicato com a campanha salarial Os Comerciários São Essenciais, garantimos a reposição integral da inflação nos salários e a manutenção de todos os direitos da nossa convenção coletiva de trabalho. Aqui em Caxias, a exemplo dos metalúrgicos, obtivemos os melhores acordos do Rio Grande do Sul
e entre os melhores do Brasil para a nossa categoria comerciária. Agora, já no final do ano de 2021, estamos otimistas com o avanço da vacinação e a economia começa a se recuperar aos poucos. Já aumentou bastante o movimento no comércio e tende a crescer bastante nesse mês de dezembro, o que já é um alento após tanto tempo de crise. Acredito que a economia vai retomar o seu crescimento e esperamos que isso reflita na retomada mais consistente do emprego, porque ainda temos muita gente sem ter aonde trabalhar. O Sindicomerciários Caxias está prestes a completar seus 90 anos. Será em meados de 2022. E diante disso estamos iniciando uma grande campanha de filiação, com o slogan Sindicomerciários Caxias, sempre junto de você, que representa muito dessa história de 90 anos de lutas e conquistas, e representa muito dessa nossa história recente de mobilização e ajuda diante dessa pandemia. Como eu disse, o sindicato nunca parou e segue sempre junto, ao lado da família comerciária. Desejamos a todos e a todas um excelente 2022. Que seja um ano de muitas lutas, um ano no qual temos que mudar o rumo do nosso país, no sentido de um novo projeto de desenvolvimento que realmente valorize o trabalho, recupere os nossos direitos e acabe com as desigualdades. Um forte abraço. O presidente dos sindicatos comerciários, gravou um vídeo, ele está em Porto Alegre, então não teve condições de estar acompanhando o nosso debate. Eu vou conversar agora então com o Assis Melo, presidente dos sindicatos metalúrgicos, um dos sindicatos da região, o maior sindicato representativo da região. Assis, está me ouvindo? Está me ouvindo? Isso. Sim, Paulo, bom dia. Bom dia. Assis, o sindicato, a questão indústria, ela é a primeira a sofrer, em relação à questão da pandemia, que sofreu um impacto maior no primeiro momento, que se tem a informação. Mas também é a primeira que está, eu posso estar equivocado, que está se recuperando. Qual é a visão do sindicato? Essa recuperação, ela veio, se ela existe realmente, ela veio com um emprego ou ela tem problemas nesse meio termo? Como é que o sindicato vê essa questão? E depois, claro, que tu coloque um pouco as ações que o sindicato fez nesse período aí de 2021. Primeiro, Paulo, agradecer a oportunidade, mais uma vez, estar conversando aqui com os telespectadores, da TV, a Conexão Caxias aqui, desse programa de entrevista. Saudar aí os outros companheiros aí dos outros sindicatos, o Jair, o Nelson, o Claito, o próprio Nivo, que participou aí através do vídeo, aqueles também que acompanham pelo Facebook, aí, pelas redes sociais, dizer, Paulo, que nós vivemos, claro que a indústria, ela tenha diversificado, vários segmentos da indústria, Nós tivemos, por exemplo, se tu pega o setor de transporte, mais do ponto de vista de caminhão, esse setor praticamente não parou, O setor andou, Tanto que no nosso segmento aqui, se nós pegar aí o próprio Grupo Randon, teve recorde de lucro em plena pandemia, Já pega o setor mais de transporte de pessoas, já teve uma dificuldade bem maior, Mas há sim uma retomada, O que é importante que as pessoas saibam, Há uma retomada do emprego, mas não dos salários, Eu acho que é uma questão que as pessoas precisam compreender. Nós vivemos, na verdade, um grande arroxo do salário dos trabalhadores e da população de um modo geral. Eu tenho dito que na nossa categoria os trabalhadores metalúrgicos têm ganhado salário de 10 anos atrás, Isso, como é que se diz? Isso se vê a olho nu, não precisa nem fazer pesquisa, Só ver o que é que ganhava um trabalhador, por exemplo, 2013, 11, 12, e ver o que é que ganha um trabalhador hoje, Então, há um arroz salarial muito grande, A economia vem se recuperando, mas com muita dificuldade ainda, Ontem mesmo, segundo os dados da própria Anfávia, que é dos fabricantes aí de veículos, automotores, houve uma redução do ponto de vista do mês de outubro, comparado
a outubro do ano passado, em torno de 16% na produção de veículos, né? A produção de veículos no Brasil vem caindo, né, sistematicamente. A indústria vem perdendo do ponto de vista da importância econômica do ponto de vista do PIB, né? Então, essas situações são situações bastante importantes, né? Nós temos aqui os companheiros aí da área de serviço, do comércio e do segmento financeiro, né? Que podemos dizer, né, e o Nelson coloca bem isso, que é o único setor que, enquanto uns perdem, outros ganham, né? Isso é que nem aqui no Rio Grande do Sul, quando o Inter está ganhando, o Grêmio está perdendo, é assim a vida. Então, não existe dois ganhar. Nós, os trabalhadores e as trabalhadoras, estamos, na verdade, numa dificuldade muito grande de vários segmentos, né? Porque, embora tenha emprego aqui ou ali, mas a necessidade de emprego é muito grande ainda, né? E não só do emprego, é preciso que tenha emprego de qualidade com salário justo. E eu acho que essa questão são questões muito importantes, né? E sofremos muito, claro, com a pandemia, né? A pandemia, nós tivemos que se preocupar primeiro foi com a vida, né? E, infelizmente, muito, como é que se diz, a vida nossa virou quase uma coisa secundária, né? Então, nós tivemos muita dificuldade para enfrentar o debate sobre a questão da proteção à vida, né, do direito ao cuidado, à saúde, as questões todas, né? Esse debate hoje negacionista, de negar a ciência, negar a vida, nos causou dificuldade, né? Porque é claro que o trabalhador, bom, eu fico em casa, eu não morro pela pandemia, morro de fome. Ficou uma coisa inversa, quando era preciso o governo, né, proteger as pessoas, e ao proteger as pessoas, proteger também as próprias empresas, o próprio sistema econômico, né? Mas, infelizmente, nós tivemos muita dificuldade para enfrentar isso. Tivemos lá no início da pandemia, fazemos uma convenção extraordinária, né, para poder enfrentar aquilo ali, no momento muito ainda que a gente achava que com 3 meses resolveria, né? Tivemos que estar fazendo aditivos na convenção, porque essa convenção extraordinária, num primeiro momento, ela serviu, mas depois, pelo avanço da pandemia e pela demora de resolver isso, nós tivemos que fazer adendos, mas dentro das possibilidades que nós tínhamos aqui, junto ao sindicato patronal também, intervimos também a nível, claro, do próprio município, mas enfrentamos com muita dificuldade e tivemos, sim, no meu entendimento, muitas perdas e muita dificuldade de enfrentar, do ponto de vista da própria indústria, a proteção aos trabalhadores, né? Dos cuidados, de ter um protocolo. Nós, na verdade, não conseguimos assinar um protocolo de prevenção. Foi feito algumas coisas, mas sem ter um compromisso maior, com um documento mais sistematizado e realmente de ter, de fato, um compromisso maior das próprias organizações com os trabalhadores, né? Então, tivemos dificuldade para enfrentar a questão da pandemia, né? Então, isso tudo foi realmente questões muito difíceis aqui para a categoria metalúrgica de Caxias do Sul, como foi com todos os trabalhadores e as trabalhadoras em vários segmentos, né? Assis, eu vou agora então voltar para o Jair, para nós conversar um pouquinho de novo. Jair, a perspectiva, né, do setor de turismo, que é onde vocês também têm uma ação muito forte, e do própria retomada, né, na questão a gente tem a expectativa do término da pandemia, né? Essa retomada, como é que o sindicato, né, e eu já vou aproveitando que tu faça uma manifestação também logo no final da despedida, porque para ter uma ideia, temos 15 minutos ainda e estamos aí com 4 conversando e tu vê, a gente acha que 1 hora é um tempo, mas realmente é só um apanhado geral, né, de cada entidade para que a sociedade tenha uma noção. Então, qual é a perspectiva que tu vê para o ano que vem, da atuação sindical? Tu acha que o povo, quem representa, não quem representa, mas
o associado, ele começa a compreender a importância do sindicato em relação a tudo que aconteceu nos últimos anos? Olha só, Paulo e demais ouvintes. Na verdade, assim, antes de mais nada, é importante dizer, Paulo, que hoje o nosso país ele vive um retrocesso enorme, né? Isso aconteceu com a reforma trabalhista, a terceirização, veio o desmonte da Previdência, os direitos conquistados pelos sindicatos, então, assim, de uma certa forma, eles desapareceram no piscar de olhos, né? Nós tivemos a reforma trabalhista que, lamentavelmente, foi um retrocesso para todos os trabalhadores. E, no mais, a gente veja que a história mostra que somente a organização hoje dos trabalhadores consegue, em torno dos interesses, garantir realidades concretas na vida do trabalhador. Sabemos que um funcionário sozinho não é capaz de enfrentar o patrão, né? É uma desigualdade muito grande, não tenha dúvida disso. Então, por isso o papel do sindicato e das entidades sindicais é estimular a coletividade, não somente na queda de braço, mas justamente para ter o trabalhador certos direitos e garantias que outrora seriam muito mais fácil, né? Porque nós já tínhamos dentro da própria CLT. Então, com todo esse desmonte, Paulo, ficou muito complicado para os sindicatos, primeiro porque os patrões e o próprio governo querem acabar com o movimento sindical. Mas, por outro lado, os próprios patrões, eles têm sindicatos nos quais eles se organizam, né? Se organizam bem, inclusive, muito bem, né? Então, e eles são os primeiros a estar ali na linha de frente, onde estão os trabalhadores, dizendo que o sindicato dos trabalhadores não tem importância. É como o Assis disse, nesse nosso país, onde, lamentavelmente, nós temos um país onde se divide entre quem tem e quem não tem, não é entre bons e maus, né? Acontece realmente isso, é só um dos lados que ganha, né? Por outro lado, a gente sabe que, além de todos esses retrocessos, os patrões aí estão diuturnamente convencendo os trabalhadores que não façam parte do sindicato. Lamentavelmente, né? Nós temos um governo federal que veio para acabar com todos esses direitos, deixando claro qual é a importância do movimento sindical na vida dos trabalhadores, mas de uma forma negativa. Muitos sabem que hoje tem direito a férias, 13º salário, ou, por fim, um reajuste no seu salário. Isso se dá graças ao movimento sindical, né? Nós tivemos também uma dificuldade muito grande de entendimento pela reforma trabalhista, que foram as homologações de rescisões do sindicato. Nós estávamos diretamente ligados aos trabalhadores, vendo o que estava acontecendo dentro do seu local de trabalho, coisa que hoje a gente não vê, mas o que a gente vê, sim, são trabalhadores que estão fazendo hoje as suas rescisões de contrato de trabalho diretamente nas empresas, vindo até o sindicato para fazer a conferência. E, por vezes, essas conferências estão completamente equivocadas, erradas, onde se tira direitos e valores dos trabalhadores, né? Então, Paulo, com toda essa introdução, dizer da importância do sindicato, temos certeza, sim, que o ano que vem nós estamos ainda aí engatinhando, né, nas aberturas dos estabelecimentos, por fim, mas nós temos certeza que o ano que vem nós precisamos da união dos trabalhadores cada vez mais, para que a gente consiga avançar em todos os direitos, né? Os trabalhadores já estão conscientes e têm ciência que sem o sindicato eles não vão longe, justamente porque eles não dão a cara a tapa diretamente, né? E hoje, com toda a dificuldade que tem aí, com essa quantidade exorbitante de mercado de trabalho fechado, onde nós temos aí quase 16 milhões de trabalhadores desempregados, né? Outros tantos acalentados, que 10 milhões que não perderam a vontade, por fim, né? A expectativa de conseguir um emprego, a gente vê a dificuldade que é. Por outro lado, os trabalhadores, eu acho que eles estão tomando consciência que o sindicato é um instrumento de luta, e é um instrumento que, com toda certeza, estará e sempre ao lado do trabalhador. Então, a gente viu isso com a reforma trabalhista, lamentavelmente foi tirada, né, antes ainda do governo Bolsonaro, lá no governo Temer, ela foi aprofundada assim no governo Bolsonaro, mas os trabalhadores também hoje eles estão mais atentos, né, à sua entidade sindical, e sabe que o sindicato existe para proteger os direitos dos trabalhadores.
né? Porque se não tem um sindicato, automaticamente eles não têm um reajuste de salário. Não tendo reajuste de salário, eles não conseguem empatar com a inflação, né? Então, a gente vê aí, como eu disse, a carestia de vida, ela está enorme cada vez mais, mas nós temos consciência e perspectiva, na verdade, que os nossos trabalhadores tenham aprendido que votar é muito importante. E a gente tem que saber quem está do nosso lado, quem está nos defendendo e aonde nós podemos cobrar. Então, acredito que o ano que vem, o ano de 2022, ele seja um ano de avanço, né? Avanço porque a política é a base de uma sociedade. Então, eu tenho certeza que o nosso povo, muitos já aprenderam e muitos estão arrependidos da situação atual que o país vive. Basicamente, Paulo, é isso, em função do horário. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o tempo, me colocando sempre à disposição para quando vocês precisarem, estiverem a fim de debater outros assuntos, a gente aí está à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Jair. Clayton, mesmo questionamento, né, do ponto de vista da expectativa da entidade a partir desse ano, para o ano que vem. Qual é a visão do Senalba? Nossa visão é mais ou menos que nem os outros colegas, de muita esperança, né, de uma retomada gradual cada vez mais forte, com o avanço aí da vacinação e que a gente possa estar cada vez mais ampliando aí os nossos setores de todos, que é uma engrenagem, um precisa do outro e um movimenta o outro e dessa maneira vai gerando mais emprego. O Senalba, então, vem se focando, agora no próximo mês, vai ter dentro do site do aplicativo, vários cursos onde as pessoas poderão, então, utilizar cursos de faculdades, universidades, locais, tudo é compilado para que as pessoas possam estar se qualificando justamente para essa retomada, cursos gratuitos. Então, a gente está com o pessoal da diretoria entrando em contato com as faculdades, as universidades, para que eles nos mandem esses links desses cursos, para que as pessoas possam estar se qualificando e, então, fazendo cursos gratuitos pelas plataformas. Então, isso é um trabalho que a gente já vem fazendo aí. E o mês que vem vai estar disponível para a sociedade, assim como a gente já viu que os comerciários também fizeram ali o banco de currículos e os metalúrgicos também, quando organizam ali as feiras de emprego. Também estamos focados, né, Paulo, muito no EAD. Então, a gente pretende aí, com os nossos movimentos, chegar a 1.000 downloads aí no primeiro semestre de 2022, ou seja, 1/5 da nossa categoria vai estar, então, só no aplicativo, para não dar aquele problema que a gente teve esses dias atrás das redes sociais terem caídas, né? Então, a gente tem uma descentralização. Esperamos aí também chegar no primeiro semestre do ano que vem a 1.000 inscritos no YouTube, né? Somos descentralizados também no Instagram, no Facebook, e a gente precisa se movimentar muito, como diz aí os nossos colegas, porque o sindicato é um instrumento de luta e o trabalhador não sabe a importância que tem as redes sociais justamente na hora de fazer a negociação. E graças às nossas redes sociais, por sermos um sindicato de base pequena, de 5.000 pessoas, conseguimos vários avanços, porque o Senalba é um sindicato que representa uma base grande pela proporção de seguidores que a gente tem nas nossas redes, perdendo hoje aqui em Caxias para os metalúrgicos, por exemplo, no Facebook, mas em outras redes aí a gente, dos Senalbas do Brasil, somos um dos mais fortes. Isso também é um pouco triste, né, porque a gente precisa avançar nesse segmento. A gente viu que o auxílio emergencial precisa ser usado por um aplicativo. Então, a gente vê com muita esperança o ano que vem, dizer que a gente sempre está à disposição, mesmo na dificuldade, devido a vários colegas que falaram sobre a saúde, a gente ampliou, Paulo, e os colegas, a assistência às especialidades, onde as pessoas buscam, então, a parte médica e odontológica, principalmente agora a parte médica dos especialistas, já que o SUS está colapsado.
Então, aí fica a pergunta, você imagina se os sindicatos em Caxias ou no Brasil parem, fechem as portas? O Sistema Único comportaria toda essa demanda que os sindicatos fazem nessa área da assistência, não só na área trabalhista de direito, mas toda essa assistência? A gente acompanha que os sindicatos são muito atuantes, todos ajudaram nessa pandemia, e o Senalba também não foi diferente, porque todos os sindicatos aí estão muito fortes e comprometidos, como diz o companheiro Assis, na vida, né, que a gente teve que pensar aí também, e no primeiro momento ali que deu a pandemia. Então, agradecer a oportunidade, dizer que o Senalba Caxias está sempre à disposição. Se puderem, curtam as nossas páginas, sigam as nossas redes sociais, e que todos os sindicatos são importantes, porque é através da luta coletiva que vamos buscar mais direitos e mais conquistas. Muito obrigado. Obrigado, Clayton. Senalba. Nelson, a pergunta é a mesma sobre a perspectiva para o ano que vem, mais uma. A questão dos aplicativos que nessa área bancária hoje já existem, ela está prejudicando a questão de contratação de funcionários ou não? Sim, sem dúvida. Hoje em dia os bancos têm muito menos despesa, né? Porque eles estão investindo muito em tecnologia. É onde que o cliente praticamente ele se autoatende e usa seus instrumentos. Por exemplo, tu está usando o teu celular, teu computador para te fazer teu trabalho bancário. E tu está fazendo o teu trabalho. Então, eles estão usando muito e investindo muito pesado na tecnologia, e isso está diminuindo o número de empregados, de emprego. Só que isso está excluindo a população também, né? Quer dizer, só um determinado... quem tem uma determinada renda incluída nessa bancarização, né? Pode ser cliente de um banco, então a grande parte da população está sendo excluída dos bancos, e eles estão investindo em tecnologia e diminuindo a questão do emprego. O próximo ano, e esse ano ainda, eu acho que resta um tempinho ainda, para nós vai ser um ano de luta, de enfrentamento, questões importantes. Eu acho que uma questão muito importante é a hora que nós devemos, o movimento sindical, as centrais todas, é tratar da PEC 32, que é a PEC da reforma administrativa. Essa é pior do que a reforma trabalhista, porque a reforma trabalhista atingiu os trabalhadores e, consequentemente, as famílias, mas a PEC da reforma 32, a reforma administrativa, ela exclui toda a sociedade, quer dizer, orçamento, estão diminuindo o orçamento, diminuindo a despesa, estão excluindo ainda mais aqueles setores da sociedade que já são praticamente excluídos. Então, nós temos que nos engajar nessa a reforma administrativa, aí, a gente lutar contra para que não passe no Congresso. Eu acho que nós, assim, como sindicatos, eu, pelo menos, penso que a gente vai ter que começar a mudar um pouquinho até a nossa forma, assim, porque a sociedade mudou muito. Nós vamos ter que abrir as portas do sindicato para atender e representar os desempregados, esses que trabalham do subemprego, que não tem carteira assinada, que trabalha com aplicativo. Esses setores desorganizados, aí a gente vai ter que começar a representar e organizar esses setores, porque nós, cada um defendendo aí seu corporativismo, representando 10, 15% dos trabalhadores, a gente não vai mudar a situação, a correlação de forças. Eles vão ter que começar a representar, reinventar, para representar todos os trabalhadores e os desempregados também. Essa acho que é nosso principal desafio. E a gente vai conseguir mudar essa situação se a gente conseguir nos unir e representar toda a sociedade. E para o ano que vem, a gente não pode esquecer que vai ter eleições, e a gente não pode só pensar em eleição para presidente. Nós temos que ver muito bem com nossos trabalhadores para quem que eles vão votar.
a reforma da Previdência foi votada no Congresso, pelos deputados. A reforma trabalhista foi, onde que nos tirou os direitos, foi votada no Congresso pelos deputados. Então, nós vamos ter que conversar com os trabalhadores, quais deputados nós queremos colocar para que votem as leis, quais votaram contra os trabalhadores, né? Quem votou contra e quem votou a favor. Então, essa discussão eu vou ter que fazer ano que vem nas eleições. E agradecer aí, o tempo é curto, né, para dar oportunidade para os outros também, aos colegas aí que nós estivemos juntos, e a gente está sempre junto nessa batalha. E agradecer ao Paulo e à Conexão Caxias. Obrigado, e estamos sempre à disposição. Obrigado, Nelson. Assis Melo, Sindicato dos Metalúrgicos, qual é a expectativa para o ano que vem, né, do ponto de vista de uma estrutura, porque tem um sindicato grande, tem uma estrutura forte, já chegou, eu não sei qual é o número de hoje de associados, chegou a ter 50 mil, se eu não me engano, né, há um período. Qual é a expectativa? Não, 50 mil da categoria, né, Paulo? Nós tivemos aqui o áudio do nossos de sócio, em torno talvez de uns 16 mil associados, né? Então, nós estamos, na verdade, hoje, talvez em torno de uns 6, 7 mil sócios aqui, né? Uma categoria que tinha em torno de 60 mil trabalhadores. Hoje nós estamos em torno aí de uns 30, 35 mil no máximo, né? Perdemos em torno de 50% do número de trabalhadores, né? E a expectativa é aquela que nós temos de que as coisas possam melhorar, né? Embora a gente saiba das dificuldades, das questões econômicas, né, que nós estamos passando, né, e políticas também, né? O Brasil precisa se reencontrar de novo, né, num caminho de desenvolvimento, de geração de emprego. Essa é a nossa esperança, né, que a gente possa realmente ter um conjunto de ações que nos leve realmente para uma apaziguação do Brasil, né? O Brasil precisa ter compromisso com a nação e com o seu povo, né? E para isso precisa respeitar as instituições, né? Então, nós queremos realmente que no próximo ano nos dê uma perspectiva de voltar a ter um governo que realmente respeite seu povo, respeite as instituições e avance na democracia e no desenvolvimento do país. Eu acho que esta é a principal questão que os trabalhadores e o movimento sindical têm. Então, o que nós temos de grande tarefa para o ano que vem é derrotar Bolsonaro, né? Não tem outra coisa a se fazer no próximo ano, que é um ano eleitoral, para os trabalhadores e o povo, a não ser derrotar Bolsonaro, né? Nós temos que construir um programa que leve em conta o desenvolvimento, a geração de emprego e o fortalecimento das instituições, né? Eu acho que esta é a principal questão. Então, precisa ter alguém que represente, no meu entendimento, esta condição de que desenvolva o país, consiga construir a apaziguação, a paz de novo, a tranquilidade institucional e democrática do nosso país. E para isso precisa derrotar Bolsonaro, né? Então, eu acho que esta é a grande mensagem que eu deixo aqui enquanto presidente dos sindicatos metalúrgicos, é isso. Sei do debate que nós vamos fazer, mas nós temos argumento e condições de fazer um grande debate, sim, e levar o nosso povo a ter uma perspectiva nova de novo. Muito obrigado, Assis. Eu vou agora pedir para a produção colocar uma mensagem da Helenir do CEPERGS, que é uma mensagem curta do vídeo dela que ela mandou, para que daí depois a gente faça o encerramento e os agradecimentos de todos aí. Eu quero dizer para todos da categoria que 2021 continuou sendo um ano difícil, assim como foi 2020. Nós tivemos a pandemia, que ainda atrapalhou muito o nosso fazer pedagógico. Nós temos um governo que atrapalha muito a nossa vida, porque não nos valoriza, não reconhece a necessidade de uma educação de qualidade, que isso passa pela valorização dos trabalhadores com reajuste salarial. Lutamos muito, resistimos. Talvez nós tenhamos sido o espaço de maior resistência nesse estado. Isso só aconteceu graças a vocês,
que estiveram juntos com a direção, fazendo a luta e nessa grande resistência. Como dizia o nosso grande Paulo Freire, nós temos que esperançar. 2022 deve ser um ano de esperança. Esperança de valorização, esperança de dias melhores, esperança de termos governos que escutem a classe trabalhadora. Vamos nos preparar. 2022 vem aí e com certeza manteremos a nossa marca de estarmos na rua, na luta e na resistência. Um feliz 2022 para todos nós. Estamos no final do nosso programa Conexão Caxias. Estivemos aqui a presença no debate Assis Melo, presidente dos sindicatos metalúrgicos, Jair Silva, presidente do Sintratur, Clayton Melo, presidente do Senalba, e Nelson Beber, que é diretor dos bancários. E também tivemos 2 vídeos aí do Nilvo Riboldi, que é presidente dos sindicatos comerciários, e a Elenir Schurer, presidente do CEPERGS, hoje tratando da retrospectiva sindical. Esse programa foi ao vivo pela rede social, na página da TV Caxias e na página da UAB, mas vai reprisar a semana toda, às 22 horas, na TV Caxias, a partir de hoje, terça até sexta-feira. Então, quem não assistiu vai poder assistir no canal da TV Caxias. Eu quero colocar aqui, só para finalizar, também que chegou o Jornal dos Bairros, né? Edição de novembro. Né? O jornal está muito bem feito, tem todas as trabalhos, tem a questão da Maesa, tem a questão do transporte público, enfim, tem todo um debate que é importante que você possa acompanhar. É mais uma mídia comunitária a fazer parte da nossa cidade de Caxias do Sul. Então, obrigado aos participantes, um bom dia a todos e até o próximo programa.